Bem-vindo a mais um episódio dessa segunda temporada do Open Talks. Eu tô aqui com o meu lindão amigo querido, Gui Barreiro. Mais uma. Unidos. Nós unidos, Exato. sem o Tiagão, com Ufa, saudade quer do dizer, Tiagão. Que pena. Foi sem querer. Muita saudade do Tiagão. Tiagão, um beijo. Sei que você tá trabalhando bastante, ocupado. Pelo menos a gente acredita, Exato. a gente tem que salvar a barra do amigo, né, velho? Fundando a quinta empresa no mesmo mês, não Exatamente. vai ter jeito de participar aqui dos episódios, mas ele vai chegar em algum momento. Ele vai chegar, ele chegará, muito bem. E hoje a gente tem uma convidada extremamente especial aqui, que a gente está muito feliz de receber. Vou ler o briefing dela aqui, galera. Ela nasceu em São Paulo, paulistana. Ela é filha de professores. Esposa do Luiz, mãe do Tiago e do Felipe, 2 moleques, com 3 anos de diferença, igual que eu. A convivência em casa deve ser tranquila, né? Com Exatamente. 3 homens ainda. Mãe, quero a mãe. Bem tranquilo, gente, Quero vocês a não mãe. fazem ideia. Ela é formada em administração na USP. Ela tem uma carreira bastante interessante no mercado financeiro. Hoje ela é VP de pessoas, marketing, comunicações e sustentabilidade da B3. Ela é co-host do podcast O Que Tem na Sua Carteira. E isso aqui nós estamos resumindo um currículo gigante e uma história linda que ela tem. É a Ana Buchaim. Obrigado, Ana, por você ter vindo. É um orgulho para nós ter você aqui. Você é uma simpatia. Vocês vão ver, quem tá ouvindo a gente aqui, quem tá vendo no YouTube, vai ver que ela é uma simpatia mesmo. A gente tem hoje uma tarefa árdua, né, Gui? Que é ter uma co-host de um podcast que tá bombando para toda... Eu ia dizer para as mulheres que estão nos ouvindo, mas eu diria que é para todos que estão nos ouvindo, que chama O Que Tem na Sua Carteira. Nós vamos falar bastante sobre isso, Ana. Obrigado por ter aceitado. Não sei o que você tinha na cabeça quando você decidiu vir aqui, mas obrigado pelo convite, por ter aceitado. Rafa, Gui, obrigada. Eu sou corintiana, então eu sou mais louca. Isso não estava na biografia. Então, assim, é por isso que eu aceitei. É só por isso. Tava indo tão bem na descrição. Verdade. Não vamos entrar nisso, verdade. pelo amor de Vamos Deus. parar Agora. Agora. Antes de perder a audiência. E assim, mas eu acho que ela aceitou por empatia. É Como ela verdade. tem um podcast, ela sabe como é que é falar não pra quem convida. Exatamente. Então ela aceitou. Sabe como levar o não, né? Como levar o não, exatamente. Exato. Mas Até obrigado, parece, viu? gente. É muito legal, na verdade, vir aqui conversar com vocês de temas tão bacanas, da gente falar de verdade. Eu achei uma sacada genial Open Talks, porque tudo deveria ser open agora, né? Se a gente fala tanto de Open Innovation, por que a gente não faz uma conversa aberta e aprende juntos? Então, eu achei a sacada super legal. Escutei alguns episódios também para me preparar. Eu não sou besta, né? Ela se preparou demais, ela sabe tudo. Eu tô até com medo, sanguíneo. eu tô até com medo de todas as Exatamente. observações pessoais que ela já fez sobre nós antes Exato. de chegar aqui. O bom é que a gente pode cortar, né, Gui? É verdade. Pode cortar. Pela primeira vez é a gente que vai É a querer gente editar, que né? vai cortar. A gente pode cortar, tá gravado. Mas, Ana, eu queria começar pelo começo. Como é ser filha de 2 professores? É uma profissão tão nobre, tão valorosa, mas que na prática a gente sabe que no Brasil, e não só no Brasil, é extremamente subvalorizada. Mas imagino que as suas lições de casa não fossem fáceis, né? Nossa, Rafa, você não faz ideia. A minha história é uma história que eu falo que é de muitos brasileiros, né? Em que a educação vira um pilar fundamental e a fonte de riqueza, né? Assim por dizer, porque era a única herança que meus pais poderiam dar. E é uma configuração muito maluca de casa. Porque minha mãe foi professora de História do Estado e ela trabalhava todas as horas que ela podia, enquanto meu pai foi professor universitário e consultor ao mesmo tempo. Tem um detalhe que eu não contei pra vocês, mas meu pai é surdo. E aí ele dava aula, porque era muito fácil, né? Você fala e você precisa escutar muito pouco o que os alunos falam, né? Brincadeira. Isso foi no passado. Acho que é o sonho de qualquer professora. Não era ótimo. E aí é muito louco, porque ele sendo consultor e trabalhando, às vezes, como professor, a renda dele oscilava muito. E quem segurou muitas coisas na minha casa foi minha mãe. E minha mãe trabalhou em todos os lugares de São Paulo, então ela pegava aula à noite, em Diadema, quando era super perigoso, e aí com 3 filhos em casa. Então, era uma configuração meio maluca mesmo, mas com uma mulher muito forte e com um cara muito corajoso, que é meu pai. E eles, de alguma forma, conseguiram fazer com que eu e meus irmãos, então, eu tenho uma irmã mais velha e um mais novo, que a gente conseguisse ter uma formação muito legal e muito dedicada, e sabendo que a educação, a formação
era o que poderia transformar todas as vidas. E eu continuo acreditando nisso, gente. Quando a gente tem educação, a gente cria opção, a gente tem opção para fazer o que quiser. Então, essa foi uma marca muito importante, assim, na minha história. E continua sendo. E eu acho que é interessante pelo tipo, né, de carreira, né, que os seus pais tiveram, não só pela carreira em si, mas por dar aula, né, em escolas, em diversas situações, que não é uma educação só a educação, vamos dizer assim, das matérias, curricular, digamos assim. Existe uma educação que vai além disso, né, uma preocupação maior com o que está acontecendo no seu entorno, uma visão mais crítica. Filha de professora de história, cara, não deve ser moleza. Gente, vocês não imaginam em quantas greves eu não fui com minha mãe na Avenida Paulista. Não é maluco pensar? Então, ela não tinha com quem deixar a gente. E ela queria manifestar. Então, ela pegava uma filha de cada lado, ainda meu irmão era muito pequenininho, pegava e ia. E a gente ia manifestar. E isso ficou. Então, é uma noção meio do coletivo muito diferente, que a gente teve muito cedo. E é curioso, porque hoje, né, um pouco mais instruída, quando eu leio a história, eu percebo a importância de alguns movimentos que ela nos deu acesso. Né, e continuar hoje numa posição que eu reconheço que eu tenho uma posição hoje de poder e de liderança, de poder causar algumas transformações que ajudem o coletivo. Mas a gente chega lá na história. Não, mas eu queria que você falasse sobre isso, assim, eu acho que esse tema do coletivo é importante, porque você fala muito sobre isso em tudo, a gente também fez a nossa lição de casa, né? Tentamos, não sei se tão boa, não mas sei tentamos. Exatamente, não sei se tão boa, porque a gente já percebeu que nós estamos diante de uma pessoa extremamente disciplinada e analítica. Mas, assim, essa visão do coletivo, você sempre fala muito disso, né? Essa preocupação com o que está além, assim, né? Porque a gente acaba... Eu costumo dizer, assim, que existe o egoísmo pessoal e existe o egoísmo de família, no sentido de que, assim, a minha família tem que estar bem, tudo de bom para minha família, mas a família do outro eu não me importo tanto assim, né? É um egoísmo, não é um egoísmo tão forte quanto o egoísmo individual, mas não deixa de ser um tipo de egoísmo. Você concorda comigo? Eu preciso enxergar que se a minha família não... Se eu não gostaria que minha família vivesse tal situação, a família do outro também não deveria viver tal situação. A gente percebe muito na sua fala que você tem essa preocupação. Nasce aí. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Nossa, não tenho a menor dúvida. Não dá para você ir bem num país que não vai bem. Não dá para você construir uma organização, por exemplo, que está perfeita, fatura muito, enquanto o seu redor está assolado. Então, o Gilberto de Menstein falava, né? A gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar pela rua ao lado. E isso está na minha formação, que seja profissional e pessoal. Então, hoje eu tenho, por exemplo, a chance de trabalhar com a B3 Social, que é a nossa área de investimento social privado. E onde está o nosso grande foco? Mudar a política pública para que a educação seja boa para todo mundo, para reduzir desigualdade através de educação. Se a gente não faz isso, você não tem prosperidade. Se uma companhia não consegue olhar que ela tem um impacto e uma missão social além do resultado para o investidor, você está perdido. Está perdido, porque você não consegue ter longevidade dessa companhia, porque você não tem consumidor no futuro. Então, essa noção de desenvolvimento coletivo, ela é fundamental para o negócio do futuro. Então, essa sacada, quando eu tenho isso, bom, eu vou descobrindo isso ao longo da vida, então, desde as manifestações que minha mãe me levava. Eu lembro quando, gente, eu tinha 13 anos, eu fui para o Vale do Anhangabaú, sozinha, com as amigas do colégio, manifestar para ter o impeachment do Collor. Então, esses movimentos, é engraçado eu falar isso, né? Mas essa noção me traz essa visão de que todo mundo é responsável por fazer do seu ambiente, do seu país, da sua empresa, um ambiente muito melhor. E essa é uma responsabilidade indelegável. Quando a gente entende isso, você não tem como ser egoísta mais. E uma vez que você vê, você não desvê. Vocês podem, né, vocês liderando as empresas de vocês devem ter essa noção. Não adianta vocês estarem muito bem, ou vocês terem uma educação, uma formação muito boa, se o time não tiver. Então, essa noção nas pequenas coisas vão ajudando a gente a transformar os ambientes pelos quais a gente passa. Não dá para delegar mais só para o Estado, né? Eu me lembro de ter visto quando o Obama veio para o Brasil e participou do Vitex Day, deve se lembrar? Um evento gigante da Vitex, e ele falou uma frase que para mim não tem nada a ver com ideologia, mas é prática, né? Que tem coisas que a gente pode delegar para o Estado, esperar que as coisas vão mudar, mas elas não vão acontecer. Só que a gente está terceirizando uma responsabilidade que é nossa. Conscientização, apoio ao próximo é uma questão do ser humano, não é uma questão do Estado, né? Exato. E esse senso, eu acho que eu vejo hoje mais presente nas gerações atuais. Eu acho que os nossos filhos vão ter isso mais impregnado no DNA deles, né? Talvez você teve isso já desde cedo,
pela criação de ter professores em casa, né? Porque são pessoas, como vocês estavam falando, conectadas no dia a dia do país, sofrendo as agruras que é ser professora do Estado, né? Que não deve ser fácil. Eu tenho um irmão professor, então eu entendo, vejo o desafio dele, como é que é sair de casa 5 da manhã e voltar 1 para dar aula em 3 escolas, 3 turnos de aula, não deve ser fácil. E nesse ponto dessa conscientização que você foi tendo, Ana, o quanto que isso você sentia que você tinha isso e os colegas não tinham? Ou você acha que os amigos acabam se juntando com semelhantes, no final da história você tinha uns amigos parecidos? Na tua época de 13 anos de idade. Você sabe que eu estudei numa escola que, por mais que foi uma escola elitista de São Paulo, ela é ainda, mas ela era muito plural. Eu estudei no Colégio Bandeirantes. Então, embora seja uma escola de formação mesmo, conteudista, quem vivia lá era muito diferente entre si, com diferentes realidades. Mas tinha uma noção, uma consciência muito grande dos alunos a respeito do seu papel. Lógico que é sempre um retrato do Brasil e você vai encontrar de tudo, gente que está numa ponta, gente que está no outro. Mas essa pluralidade fez com que a minha educação e a educação desses colegas fossem muito, muito legais. Então, eu tinha muitos companheiros, né, muitos amigos e colegas que pensavam da mesma forma, vivendo do lado de gente que achava que não, é o meu, e é o meu mérito, e a minha vida, e eu vou seguir em frente. E acho que é legal você ter falado da história das gerações, Gui, porque eu acho que eles têm uma noção hoje que diversidade, por exemplo, é uma questão de civilidade. Enquanto na nossa época, era uma coisa de, tá bom, vou fazer o bem para alguém. E esse pulo, né, essa mudança geracional, e o que isso significa nas companhias, é uma mudança gigante. Porque se lá atrás as gerações não cobravam, por exemplo, diversidade, além de, a gente estou colocando entre aspas para quem não está vendo, uma ação afirmativa, uma coisa bacana, hoje essa geração entende que é uma questão de civilidade e que se a empresa não cumpre, já não serve mais para ela, e elas se afastam. A gente fez uma pesquisa agora, junto com o iLocomotiva, então B3 e Locomotivas, que foi um guia de diversidade. E aí, quando a gente pergunta para as turmas mais novas, 65% das pessoas falam que diversidade importa e que elas só trabalhariam em companhias que tenham diversidade de verdade, de fato, acontecendo. Então, isso começa a virar um fator de repulsa ou atração das pessoas. Então, é uma outra consciência. Essa mudança geracional faz com que as pessoas, de fato, se impliquem e tomem decisões que afetam o cotidiano das companhias. Então, eu acho que vai ser uma mudança interessante também da gente ver daqui para frente. Né? Dá esperança positiva, né? De ver o que está acontecendo, né? Assim, eu gosto sempre de usar o exemplo dos Trapalhões, né? Eu adorava Trapalhões quando eu era pequeno. Adorava, também, assim, adorava. Aliás, talento gigante que esses caras tinham, não é do tempo da Yasmin, ela não sabe nem o que a gente tá falando, você joga no Google, aí depois você vai ver. Você que é jovem há menos tempo, exato. Pesquisa no Google. Você que é Gostei jovem. da frase, jovem há menos tempo. Boa. A gente é jovem há mais tempo. É verdade, é verdade. Mas, cara, assim, aquilo é a representação do que era, e era divertidíssimo, eles são super talentosos, né, enfim. Mas é um modelo que nunca funcionaria hoje mais. Né? Então, o preconceito com o nordestino, né? Com o negro, com o gay, não é? Aqueles estereótipos, né? Que era um motivo absurdo de tiração de sarro o tempo inteiro, que era o comum no dia a dia. Né? Isso acontecia em rede nacional de uma maneira extremamente clara e objetiva. A gente cresceu com isso. Né? A gente patrocinou, né? Por assistirmos e por absorvermos esse conteúdo e replicarmos os modelos, né? E hoje é um modelo que absolutamente não caberia, né? Obviamente que com o talento deles, eles possivelmente fizessem sucesso também, mas dentro de uma proposta diferente, não numa proposta, né, às custas das diferenças, né? Mas talvez somando nas diferenças. Mas muito, muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta sobre por que você... como é que você para na liderança de pessoas? Não é? Porque você faz administração... eu ia te fazer a pergunta, por que não ser professora? Eu ia fazer essa, por que não ser professora? E como é que você... Qual é o plano que você cria da sua carreira? Né? Até por ser uma líder de pessoas, digamos assim. Olha, Rafa, como eu passei por situações... Meus pais professores tinham uma falta de recurso em casa, né? A gente era uma família de classe média, nunca faltou nada... muito estrutural, mas eu tinha vontades e desejos e como 99% dos brasileiros não conseguia realizá-los. Então, eu já tinha essa coisa de ser muito independente muito cedo, pagar minhas contas. Imagina que eu nasci em 78, perto de 85, 90,
começaram a ter muitos divórcios. E as mulheres, tipicamente, estavam muito pouco amparadas. E meu pai introjetou como valor que mulher não podia depender de homem. Depois a gente trabalha essa outra questão psicológica em outro canto. Mas eu tinha isso muito claro, que eu tinha que ser muito independente, que eu não poderia depender de homem e que eu deveria ter minha vida profissional muito bem estabelecida. E aí foi essa decisão de trabalhar com administração e não ser professora. E você via sua mãe trabalhando horrores. Horrores, Horrores. gente. Você falou, cara, não é isso que eu quero pra mim. Eu preciso de dinheiro, não é isso que eu quero pra mim. Exato. E é triste pensar nisso, Sim, né? sim, mas é o fato, né? Mas é fato. E foi por aí que eu resolvi fazer administração. Quando eu comecei a fazer administração, eu já precisei trabalhar, porque meu pai sofreu um acidente gigantesco e eu comecei a trabalhar na sequência. Eu entrei em março na USP, em abril eu estava trabalhando, porque não tinha mais dinheiro, e a partir daí eu comecei a trabalhar e colocar dinheiro em casa, e para mim isso foi muito importante. E aí, eu, enfim, adorava as matérias de administração, tinha preferência por muito marketing, adorava marketing e gostava muito de pessoas. E aí eu entrei num programa de trainee. Trabalhei durante o estágio, a faculdade inteira, mas eu entrei num programa de trainee do CIT que previa rotações internacionais. Eu nunca tinha morado fora, não tinha feito intercâmbio, queria fazer, de novo, não tinha grana para fazer. E eu achei que esse caminho, este programa de trabalhar com pessoas, me daria essa experiência. E a verdade é que eu sempre soube, quando a gente mexe com pessoas, você mexe com a organização como um todo. E era uma área muito negligenciada. As pessoas queriam trabalhar, pelo menos na FEA, sei que isso acontece na GV também, as pessoas querem trabalhar com finanças, que é muito mais legal, mercado de capitais, que você, né, consegue grandes coisas. Mas eu entendia já naquela época que por trás de qualquer sistema tinha gente. E se você organizasse isso muito bem, você poderia ter um diferencial que ninguém consegue copiar. É impossível você copiar uma cultura. Você pode copiar um código? Pode. Você pode copiar um serviço? Pode. Você pode copiar um produto? Pode. Pensa nos neobanks que a gente tem. Um fez, todo mundo fez. A barreira de entrada é muito baixa. Pense em gente. Você copiar uma cultura. Imagina criar uma cultura da Amazon do zero. Você consegue? Não consegue. Então a barreira de entrada era muito alta. Então, eu tive essa sacada de que trabalhar com pessoas faria com que eu tivesse uma posição nas companhias que fosse muito diferente. Embora 99% das pessoas achassem que RH tinha uma cara meio de abraçar árvore, meio bobagem. E aí eu entrei, é verdade, a gente pode rir, não tem problema. Não, e na época eu acho que RH ainda é muito de DP, né? Isso, DP, misturavam RH com recrutamento e departamento pessoal, somente, né? E basta. E né? basta, e é isso. Não, é você isso. sabe que eu tive gestores e pares ao longo da carreira que falavam assim, olha, você pode fazer qualquer coisa, menos projeto de cultura. Contrata direitinho e paga direitinho, teu trabalho tá bem feito. Falei, possível, gente. Mas as pessoas têm essa visão meio... Por muito tempo foi, eu vou te falar, a gente se surpreende com ainda algumas coisas assim. que ainda acontecem Ainda assim, pra viu, muitos no lugares, mercado. né? Exato. E aí, enfim, aí comecei a trabalhei no Citi. O Citi foi uma mega escola de RH, porque era muito certinho. Empresa gringa tem essa coisa, né? De ser muito estruturado, muito método, muito padrão. E eu aprendi, assim, pegando o método na mão, entendendo o fundamento, como funcionava, como não funcionava. Olhei muito rápido a América Latina, então tive que aprender comparação de negócio e indicador muito rápido. E eu comecei a falar uma língua de pessoas que poucas pessoas dominam quando trabalham em RH, que é a parte de remuneração e benefícios e métricas. Então, isso deu uma alavancagem meio dupla na carreira, porque eu entendia que pessoas eram importantes e que você precisava mudar e trabalhar, isso era um diferencial competitivo para a companhia, e eu conseguia acesso aos gestores porque eu falava de dinheiro. Então, juntou as duas coisas, né? Essas duas coisas fizeram com que eu fosse muito bem sucedida na minha carreira com pessoas ao longo do tempo. Você chegou a morar fora na época do Citi? Cheguei. Foi pra onde? Eu trabalhei em Miami, que assim, é engraçado, né? Você fala, ai, vou morar fora, que legal. E aí eu fui expatriada, eu fui pra Miami e fui cuidar da América Latina. Ela foi pra Disney, Gui. Ela foi pra Disney. Exatamente. Gente, era uma vida muito louca, porque eu cheguei lá e falei, agora meu inglês vai ficar lindo. Só tinha brasileiro, só tinha Você tá brincando? cubano, latino, né? Não, só gente de passagem e só da América Latina, exatamente isso. E é Você muito fala bem espanhol agora, imagina. super bem. E quem me escuta falando não consegue pegar o sotaque. Porque hora eu falo com um sotaque meio cubano, então eu misturo às vezes espanhol com inglês. Eu tive um chefe mexicano, um par argentino e o outro que era texano. Então, meu sotaque é qualquer coisa. E com texano você não dava pra falar inglês mesmo, né? Porque é outro idioma. Então você chegou a ter experiência, você chegou a ficar quanto tempo lá fora? Eu morei 8 meses lá fora e eu acabei fazendo eu comecei o processo no Brasil e fechei o da América Latina, que era o processo de distribuição de lucros e resultados. Entendi. Então, eu fiz aqui, depois fiz lá, e eu fiz uma harmonização de benefícios entre todos os países da América Latina,
dos bancos dos países que o Citi atuava. Que legal. Então foi muito interessante, porque eu, muito nova, tive acesso a trabalhos muito legais e uma exposição muito grande para a regional da América Latina. Então, talvez não tivesse sido o que eu tinha desenhado. Ai, não, vou morar em Londres, vou morar, sei lá, eu onde. Mas foi muito legal e me abasteceu muito em termos de experiência. Você acha que fez assim? Desculpa explorar um pouquinho mais esse ponto, porque eu tive uma experiência, acho que mudou muito a minha vida quando eu fui morar fora a trabalho. Uhum. Tive essa oportunidade, privilégio, né? De não ter que ir sozinho e trabalhar fora remunerado. O que tivemos é privilégio. E pra mim, eu acho que mudou muito a minha carreira até onde eu tô hoje. Eu tinha 20 anos na época. Não podia nem beber lá. Tinha que ir com X na mão nos bares. Só com 21. Só com 21, ia com X na mão. Mas você não bebe, né, Gui? Não bebo, mas eu admito que já fiz escondido e fui expulso de um bar lá. Mas tirando esse detalhe, mudou muito, assim, a minha empregabilidade mudou. Quando eu estava aqui de volta, mudou demais. Eu acho que o valor que deram pra mim por ter colocado isso no currículo ficou maior do que talvez até o logo das empresas que eu trabalhei. Você sentiu isso pra você? Muito. Muda, né? Muito, muda tudo. Eu voltei com 23 anos, então você imagina. Com 23 anos, eu já tinha uma experiência internacional, com visão de vários países, embora tenha sido por um tempo pequenininho, os projetos foram muito intensos. Mas a relevância é gigante, né? Gigante, gigante. E eu tinha muita autonomia. Eu acho que, essa é outra coisa muito, muito legal. Eu sou meio... Eu peço muito espaço. Eu peço bola. Acho que é uma coisa de ética de trabalho. Para mim não tem trabalho pequeno nem grande, mas eu peço coisa para fazer. E eu consegui, por exemplo, nessa época desse projeto, fazer um saving de 25 milhões de dólares. Numa base que era muito maior que isso, mas aquilo para mim tinha uma representatividade. Então você imagina se chegar de volta falando, olha, fiz um projeto assim, assado, tive um saving de 25 milhões de dólares, harmonizei a experiência, continuo competitivo no mercado, XYZ. Então quando eu falava essa história tão cedo, tão estruturada, isso foi me dando visibilidade e acesso em lugares que eu não pensava que ia ter tão cedo. Então, isso foi muito legal até para reforçar um pouco, para eu me sentir mais segura no ambiente de trabalho e pedir mais bola e fazer mais coisa. E é importante, né? Porque às vezes a gente tem receio de falar sobre os nossos achievements e achar que esse self-marketing é arrogância ou propaganda exagerada e muita gente tem preconceito, né? Exato. Eu já tido várias vezes com alguém que, poxa, você se vende bem demais. Poxa, vender as suas conquistas, eu acho que se a gente vai lá e vende a nossa empresa, como é que eu não vou vender o que eu faço, né? Exato. E não tem um porquê a gente não promover, desde que seja verdade, né? Exato. Desde que seja na medida, por que não promover os seus ganhos, né? Por que não se empoderar disso, né? Exato. E no seu caso, ainda imagino que na época, acho que o público feminino ali que trabalhava com você era grande ou era mais masculino mesmo? Ou o Citi já tinha esse olhar na época de... Não, né? Gente, imagina, isso foi 2001, era tudo mato. Tinha né? nada disso, né? Imagina, nada. Então, quando eu cheguei na regional, eles ficaram cheios de dedos. Você pode trabalhar até mais tarde, você tem namorado, não tem namorado, o que você pode fazer? E um preconceito muito grande com Imagino. mulher. Mas muito, muito, muito grande. De achar que eu não era capaz de fazer as coisas. Até que eu sou fuçada, gente, não tem um termo melhor que isso. E eu comecei a planilhar coisas que meus pares não planilhavam. Eu fiz em 4 horas, coisas que eles faziam em dias. Eu conto essas coisas, eu acho que elas são meio exemplares nesse sentido. E Gui, eu tô com você. Se for verdade, você não tá falando nenhuma mentira, isso não é se achar. Não tem nada de mal em se vender. Você tem que contar as coisas porque isso vira exemplo para os outros. E você começa a ter história, você começa a reescrever uma história de representatividade ou de estereótipo e você vai abrindo caminho para outras pessoas. Porque se eu vou para lá, faço uma boa história profissional, a próxima imagem que aquelas pessoas vão ter de uma brasileira indo trabalhar lá fora vai ser é boa diferente. Também. Exato. E é super importante isso, né, Ana? Porque, assim, no final do dia, ainda que um time de RH ou de pessoas, seja lá o nome que a gente... Eu, pessoalmente, não gosto muito do termo RH hoje mais. Eu também não. Porque quando a gente fala pessoas, né, eu acho que... Enfim, mas ainda é utilizado em muitos lugares. Mas é um time que, no geral, você tem mais mulheres, né? Mas os teus interlocutores nas áreas de negócio, por exemplo, em geral, são homens. Uhum. Então, acho que esse teu caso, né, de trazer, né, essa visão analítica, pragmática, estruturada, estratégica, ela faz com que você ganhe respeito, né, e se empodere em um ambiente que, em geral, é absurdamente masculino, né? Lá no evento que eu estava da Ambima, tinha um pessoal falando do Diversa, que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu fiquei assustado com a representatividade de mulheres
e de negros, de pessoas, né, não brancas, vamos colocar assim, nas diretorias estatutárias das empresas de capital aberto no Brasil. Você vai falar daqui a pouco, você deve ter esses números assim, mas é bizarro o quão pequeno é. Né? Então, ou seja, no geral, para uma mulher evoluir e conseguir se desenvolver na carreira, ela precisa ganhar espaço num ambiente que não acredita, né? Já parte do pressuposto que não acredita na mulher. Né? E você assume, você falou que você chegou no Brasil com 23 anos, você assume cedo uma diretoria de pessoas na CETIP. Né? E na sequência você enfrenta um cenário de M&A. Né? Eu vivi um cenário de M&A há 2 anos atrás, assim... O time de pessoas é extremamente crítico, extremamente demandado, extremamente sensível e estratégico no processo. A gente sabe que nem todo mundo que faz M&A, né? Para quem não sabe, Merger and Acquisitions, né? Quando as empresas se juntam ou são compradas, adquiridas, enfim. No fim do dia, você tem toda uma harmonização de pessoas, vamos usar um termo aqui. Mas é muito desafiador, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assumir cedo, né, a diretoria de pessoas da CETIP, e encarar esse tema de M&A num cenário complexo, desafiador aí. Rafa, olha que coisa louca, né? Embora... Isso não tá na faculdade, não ensina, né? Não, imagina, não ensinam nada. E você tem que começar meio escrevendo uma página em branco, porque você também não tem tanta literatura assim. Mas você estava falando que na área de pessoas tem mais mulher do que homem, isso é verdade. Então, normalmente na base, você tem perto de 70% de mulheres para 30% de homem. Mas na base, nas posições iniciais. Uhum. Agora, quanto que se chuta... Se a gente for olhar, recorte de diretoria. Diretoria de time de pessoas. Então, se for olhar os diretores, as primeiras pessoas, os CHROs ou os diretores de pessoas, qual que você acha que é a distribuição entre homens e mulheres? Eu vou dizer 25% de mulheres. É isso aí. É isso aí. Jura? Cara, vou anotar uns números aqui agora. Entre 25 e 30 de mulher, 70 e 75 de homem. Ou seja, você tem uma base você tem uma base maior, mas os poucos homens chegam lá em cima e as mulheres não. Exato. Não é bizarro? É bizarro. Isso, porque você imagina, se de uma base maior, você imagina então que você teria ascensão de mais mulheres. E por que isso acontece? Porque as mulheres vão ficando dentro de um teto de vidro. Isso acontece não só com as mulheres, mas com os grupos subrepresentados. Estou pegando esse gancho porque uma mulher no mercado financeiro, como eu tive essa história e como outras tiveram, tem várias dificuldades. Você precisa provar 3 vezes que você é melhor. Você precisa saber o que você faz, que você entende, que você não é um rosto bonito que está lá para enfeitar a sala e que você tem uma voz ativa e que você pode contribuir. Então, acho que isso eu fui enfrentando ao longo da minha carreira em vários momentos e durante a gestação, tenho 2 meninos, né? Como você falou, isso aconteceu na minha vida e eu sempre encarei muito, muito, muito de frente, mas esperando que as outras não tivessem que encontrar um ambiente tão hostil quanto eu encontrei muitas vezes. Você falou da mudança para a CETIP, né? Então, quando eu tive a proposta de migrar, eu tinha acabado de voltar da licença do meu segundo filho, do Felipe. E foi uma decisão super difícil para mim. Tomar, assim, acreditar que eu poderia ser uma diretora de pessoas de uma empresa de capital aberto, que era uma True Corporation. Uma True Corporation, ou uma corporação de verdade, para usar esse termo, já que você fez a tradução, também vou fazer. É uma corporação que tem um capital pulverizado. Ou seja, você não tem um acionista de referência ou você não tem um controlador. O que significa que a função da gestão e a função do conselho de administração é mais pesada. Então, não só eu sentei numa cadeira dessa, como eu sentei na cadeira, na primeira vez na cadeira de pessoas, mas de uma True Corporation. Eu não imaginava que fosse encarar a fusão tão cedo, então conversei com o presidente da época, que era o Gilson, que continua sendo o presidente da B3. E assim, só para quem está ouvindo a gente, o resultado dessa fusão é a B3, a gente está falando B3, acho que é importante ser acessível aqui, né? B3 é a Bolsa Brasileira, né? Exato. Então hoje, né, todas as empresas de capital aberto no Brasil estão listadas. Quando a gente fala assim, comprei uma ação de uma empresa brasileira, né, listada no Brasil, comprou na B3. Exato. Nossa, Rafa, eu já vou te contratar para falar da B3, você falou muito bem, gostei. Você não entendeu? Até ao final desse episódio, ele vai soltar aqui o portfólio dele, o currículo. Agora sim, Gui, eu entendi. Não podia falar, né? Não podia, acabou, ferrou o esquema. Você me chamou, Rafa, é isso? Com segundas intenções. Exato. Precisava de uma ponte, né? Um gancho para falar disso. Muito bom. Mas é isso mesmo. Então, a Bolsa ela é resultado da fusão da BMF e da Bovespa, que são nomes que a gente conhece mais, com a CETIP. Isso aconteceu em 2017. Imagina que eu entrei no tempo em 2014. Comecei a montar a área, comecei a fazer. Foi muito legal, porque na minha carreira eu tive muita bagagem técnica. Fui juntando muita metodologia. De processo, você diz, da área, né? De pessoas. Exatamente, Gui. Eu fui juntando o processo, fui aprendendo, passei por várias áreas de pessoas. Então, quando eu cheguei na CETIP, falei, pronto, é agora.
Tenho carta branca para fazer o que eu quiser, posso inventar o método que eu quiser, porque não tinha uma pessoa, uma diretora de pessoas, tinha uma área de gente, mas que era pequenininha, e a decisão, então, Que é típico, aliás, né? Super, Tipo, super pra típico. que você precisa de RH? Só pra fazer folha de pagamento e tal? Deixa os caras pequenininhos lá, né? Deixa, tá Nunca tem headcount pra eles. Nunca, tava embaixo do Afinal, financeiro. é back-office, né? Embaixo do financeiro. Aí, ó, exatamente. Já vi muito, já, nossa. Exatamente, tipo, não, tá lá, deixa lá, os caras só estão pagando a folha, é isso, e dão a cesta básica no final ou na época do Natal. E o Gilson, um cara muito legal, ele falou assim, Ana, vai lá, vai escutar o que as pessoas precisam, vai entender, monta um plano de educação, monta um plano de cultura, monta um plano de remuneração, e traz a equipe do Rio, que é a equipe de tecnologia, a metade da companhia, para São Paulo, mirando ali 16. Ah, esse é o meu maior job aqui? É o maior job, fica tranquila, faz. E aí a gente faz planos Deus ri. Então, em novembro de 2015, a BMF, pela 6ª vez, faz uma oferta pela CETIP. Esse processo foi super longo, porque imagina que a primeira conversa de fusão começou em novembro de 2015. E é extremamente complexo, é um processo altamente monitorado pelo governo brasileiro, inclusive, né, por todo o mercado financeiro, impacta tudo, né? Tudo, então você tem a aprovação da CVM, do Bacen, do CAD, porque realmente mexe com muita coisa. E foi aprovar essa operação, de verdade, em abril de 2017. Então você imagina que Quase 2 anos, gente. É muito tempo. E aí quando você fala do aspecto de pessoas, por que é super importante? Porque é o aspecto que é mais negligenciado, mas é onde você tem mais a perder. Exato. Se você não tem as pessoas se organizando, entendendo por que aquela organização existe, porque se você consegue montar de verdade uma organização que se entende todo mundo como par e não nós contra eles, você consegue tirar valor. Se você falha em cuidar dos aspectos humanos, de entender quem é quem, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, quais são as nossas metas, qual a nossa estratégia, e como você, de fato, remunera, treina, educa essas pessoas, você rasga o cheque de qualquer fusão que você fez. Então, assim, se tiver uma coisa, quem está escutando a gente, sei lá, tiver que levar, que leve isso. Se você passar por qualquer processo de fusão ou aquisição, tua preocupação número 1 deve ser as pessoas. Porque daí você faz essa companhia vingar e ter sucesso, que foi o que aconteceu com a B3. Porque a gente investiu muito nos aspectos culturais e humanos. Desde o começo, a gente tinha a redefinição do logo e da marca. Então, B3 não era uma marca que conhecia. Então, a gente abandona o nome, pelo menos no logo inicial, BMF, Bovespa, Nova Bolsa ou CETIP, e a gente chama isso de B3, Brasil Bolsa Balcão, e depois a gente chama de B3, a Bolsa do Brasil. E a gente começa a fazer o recheio, trazer a alma para esse logo. Então, você tinha o nome, depois a gente fez a alma, e a alma foi a cultura. E foi uma experiência super legal. Eu decidi ficar na companhia sem ter certeza, né, pelo processo de M&A, se eu ia ficar ou não. Eu tive ofertas de grandes startups que eu estaria realmente muito abastecida de dinheiro se eu tivesse Talvez ido. mais inacessível para esse podcast hoje, né? Mais inacessível, gente. Sorte de vocês, olha só. Mas passar por essa experiência, gente, de incerteza, de não saber se eu ia ficar, de tentar desenhar processos, imaginando se tudo desse certo ou se tudo desse errado, para cuidar das pessoas, para manter a cultura. Passar por um processo em que a gente tinha que entregar uma sinergia muito grande, portanto, sinergia muitas vezes equivale a corte de gente, mas que fosse feito de uma forma ética, cuidadosa, respeitosa com as pessoas. O que foi mais difícil? Olha, O que dói mais para você, doeu mais para você ali? Você sabe o que eu acho, Rafa? Acho que no começo, sendo bem franca, principalmente quando a gente estava no processo pré-fusão, pré-aprovação, você trabalha com uma consultoria no meio entre as duas empresas. Então, isso é um requisito, inclusive legal, que você pode se trabalhar pré-fusão, pré-aprovação, mas você tem que ter... Um interlocutor ali. Um interlocutor, exatamente. E aí você tem uma sensação que era exatamente aquilo que eu queria evitar de nós e eles. Então, eu lembro de algumas reuniões em que a gente começava a mapear, por exemplo, qual é o pacote de benefícios que você tem na companhia A e qual que é o pacote da companhia B, sempre mediado. E que a gente tinha do lado pessoas de uma área, né, de uma empresa, e pessoas do outro. E eu lembro que chegou uma hora, uma das reuniões, em que a gente estava numa sala, dentro desses ambientes, e tinha umas 10 pessoas da outra companhia na minha frente, todas com o computador aberto, e todas fofocando entre si, nos chats. E do meu lado tinha eu mais uma pessoa, e a gente estava completamente com guarda baixa, a gente estava ali para fazer um trabalho junto. Então, essa dissonância
né, do que uma pessoa quer, ou que uma Clima empresa ruim, quer, né? e que o outro quer, foi muito ruim de passar. Então, eu lembro que nos primeiros meses eu tinha uma mega dor de cabeça. Eu passava mal fisicamente, até que todo mundo baixou a guarda, porque viu que o outro lado queria bem, todo mundo tinha a melhor Viu intenção. que não era outro lado. Exato. Nossa, Rafa, não poderia colocar melhor, viu que não era outro lado. Mas Então, demora todo para mundo- ter essa conscientização, né? Ainda mais quando você está falando de o seu próprio emprego em risco. Exato. Eu Eu acho que é esse é o ponto o crítico, ponto do cara. overlapping. É. Eu quero crer que as pessoas não fazem isso por mal. Eu quero crer que as pessoas fazem isso por um senso de perda, né? Mas é o É. receio, né? É Porque a receio de grande maioria... perder. Veja, a Ana estava provavelmente num workstream, quando existem esses processos, são quebradas várias linhas paralelas de trabalho, né? Sei lá, Uhum. pessoas, Exato. você estava num workstream, né? Que era de pessoas ali. Mas, cara, a maior parte das pessoas, né? Ainda mais numa situação complexa dessa, não tem a mínima visibilidade do que está acontecendo, porque os assuntos são mantidos em sigilo o máximo Uhum. possível, né? Por questões legais, inclusive, Uhum. não é nem porque não se quer contar, mas é porque não se pode contar. Cara, o nível de insegurança, né, Gui? É gigante. É gigante. É Deixa eu, desesperador. posso fazer uma pergunta explorando um pouco desse ponto? Que eu acho que Uhum. tem muita gente que a gente conversa tá passando por esse Tem muita gente- processo por isso- ou vai passar é por isso. esse processo É em isso. pouquíssimo tempo. Nosso mercado, Ana, tá numa consolidação gigante. É. A cada 2 meses a gente vê mais colegas nossos se juntando com outros. Uhum. Então, eu acho que pode estar na cabeça de vários deles, poxa, esse momento é difícil, né? E chega na hora do overlapping de pessoas. Uhum. Chega naquele momento onde você tem 2 ou mais para a mesma função. Que você não precisa de tantos. E né? você não precisa de tantos, e eu acho que todas as pessoas envolvidas sabem disso. E aí chega aquele ponto, né? Você tem 3 pessoas, as 3 são boas, ou 2 pessoas, as 2 são boas. Quem fica, quem que a gente tem que abrir mão, né? Uhum. Eu não sei se você pode abrir, também não quero que você conte estratégia da história de como foi, mas como que foi para você na posição que você estava, que eu acho que você era cobrada pela melhor estratégia para isso, como é que foi estar nessa posição Uhum. depois que tudo se definiu? Depois se definiu que você estava na cadeira. Como é que foi essa sensação e criar esse plano? Assim, a gente... Eu tava em vários workstreams, na verdade. Eu tava Tá. em mais de um. E um deles foi comunicação. E você sabe que é engraçado? Uma das estratégias que a gente teve foi comunicar mesmo quando não tivesse nada a ser comunicado. E isso criou uma relação de confiança entre a gente e o time. Foi Legal, bizarra. legal. Bizarra, assim. Porque as pessoas sabiam que se a gente É. tivesse que falar, a gente falaria. Então, acho que a frase que a gente mais usava era por hora nada muda, por hora nada muda. É até uma piada Mas falava, interna, né? Mas falava. estava lá presente. E isso valeu também no momento da gente fazer a reestruturação. Então, acho que teve 2 momentos diferentes. O primeiro, quando a gente definiu a primeira linha da companhia. E, obviamente, tem dor, porque o que a gente fez foi desenhar primeiro um organograma teórico do que seria melhor e depois olhar quem serviria melhor a cada função. E nessa hora você vai deixar um cara ótimo em detrimento, né? Quer dizer, você vai escolher um cara ótimo em detrimento de um cara muito bom. Mas que às vezes tem menos fit com aquela posição. Exato. E fazer essa visão muito pragmática ajuda. Então, por isso que eu acho que uma primeira recomendação é desenhe um organograma. Então, o que eu quero dizer na prática? Olha, eu vou ter uma caixinha aqui que é uma caixinha de marketing. E essa pessoa tem que ter experiência em trabalhar com pessoa física e com redes. Legal. Aqui eu tenho uma pessoa bárbara, mas que só trabalhou no atacado, nunca trabalhou no varejo. Então, talvez não seja o melhor fit. Então, quando você vai com um critério muito objetivo, fica fácil fazer a escolha. E eu acho que outra sacada que a gente teve dentro desse processo foi criar uma coliderança em cada frente, em cada workstream. Então, você tinha uma pessoa de cada companhia trabalhando. E você não estava mais ali trabalhando defendendo a sua ex-companhia. Estava defendendo a nova companhia. Então, a responsabilidade conjunta fez com que todo mundo se debruçasse e olhasse as pessoas com muito cuidado em quem poderia atender melhor aquela nova cadeira. Isso foi muito, muito, muito legal e eu acho que fez diferença. E aí, talvez a terceira coisa foi acreditar no gestor. O gestor sabe melhor. Então, quando a gente teve que fazer esse processo de, né, cortar as redundâncias, as pessoas que eventualmente tinham a mais, a gente escutou muito o gestor. Então, assim, esse cara funciona, esse não. Esse cara eu posso abrir mão, mas vou ter que abrir mão daqui 3 meses. Funciona ou não funciona para você? Com quem eu tô falando? Porque tem pessoas que você pode falar que ela vai sair daqui 3 meses. Tem outras pessoas que não conseguem segurar. E, gente, é normal. É natural isso. Tem pessoas que, na hora que você comunica, ela já sai. Tem pessoas que aguentam ficar e fazer uma transição. Então, você precisa confiar no gestor, que é o cara que está naquela relação, que sabe como funciona e quem é quem naquele momento. Então, acho que essas 3 coisas ajudaram.
Muito. Gente, Não, não sensacional. digo que é um playbook, mas que são dicas Não, valiosas, são. Porque parece tão óbvio quando a gente fala, né? Mas É. não é nada óbvio quando você tá passando pela situação. Mas nada óbvio. Nada. Eu acho que vale como uma dica muito rica e pra Muito. muita gente, né? É. E fico imaginando o quanto você aprendeu em pouco tempo, né? Quanto você se desenvolveu em pouco tempo. E aí, eu acho que é bacana falar um pouquinho também, assim, eu comentei aqui nos bastidores que a gente, a empresa que eu fundei, a BR Link, é fornecedor da B3 e eu como cliente, a gente tem uma relação já de anos, como cliente, assim que eu quero dizer, né? Como investidor, né? Na Bolsa Brasileira, a gente tem uma relação de anos e a B3 ela vem se transformando, né? Eu acho que assim, a partir, né, dessa fusão e aquilo que se tem se construído, assim como vários outros setores, como o próprio Banco Central Brasileiro, uma postura muito moderna, no bom sentido, né? Muito arrojada, defendendo e buscando agendas que são extremamente relevantes num mercado financeiro que é conservador, que é tradicional, que é muitas vezes mais lento, né? Se movimenta mais lentamente em pautas mais arrojadas, mais importantes, como por exemplo SG, como por exemplo diversidade, como por exemplo tantos outros temas. E hoje você lidera isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa transformação da B3. Porque hoje tem muita gente que às vezes tem ativos da B3 que nem tinha nenhum tipo de relação com a B3 e agora passa a enxergar a B3 na mídia, passa a ver o que acontece com a B3. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque isso está conectado com o que se espera da empresa, das empresas, né? Da transformação social, digamos assim. Olha, Rafa, a gente entende em algum momento, porque o fato da gente ser a Bolsa do Brasil e a gente encontra bons investidores com bons investimentos. Na verdade, é isso. Então, você imagina que as empresas que estão listadas dentro da Bolsa, ela tem que ter um padrão de governança, de gestão para entrar ali. E ela tem uma série de deveres com os investidores. E a Bolsa é que estabelece esses padrões, enfim, e que pede para que as empresas estejam lá. Você sabe bem, né, quando vocês fizeram o IPO da Localweb, Exatamente. como foi esse processo. Vamos só incluir algumas pessoas aqui, né? A gente está falando Verdade. de empresas quando são privadas. Então, uma empresa normalmente, quando ela nasce privada, né? Ou seja, ela tem donos, né? Com investimento próprio ou investimento Próprio, de outros exato. que são próprios. Exatamente. Mas em determinado momento, para captar investimentos, normalmente, ela faz a abertura do capital, que é o chamado IPO que ela está falando. Então, ela busca uma bolsa, né? Que pode ser, no caso do Brasil, é a B3, mas existem outras no mundo, exatamente. Aí ela abre o capital, né, para outros investidores. Ou seja, outras pessoas físicas e jurídicas podem comprar ações, ativos partezinhas daquela empresa para investir naquela empresa, né? Então passam a ser donos, né, daquela corporação. Então o que você está dizendo é que a B3, né, ela faz a governança disso, ela cria exigências, né, para essas empresas. É importante para que as pessoas tenham também um pouco mais de segurança do que acontece nos bastidores, né? Exatamente. E tem várias coisas legais, Rafa. Você mencionou que a B3, que passa muita coisa pela B3 e tudo pela B3, e é verdade. Tem muitas coisas da vida das pessoas que passam pela B3 e a gente não tem noção. Então, a compra e venda de ações no mercado à vista, ou seja, eu compro hoje e recebo daqui 2 dias, ela é um dos produtos que a gente tem. Legal. Mas tem um monte de coisa que a gente tem. Então, imagina o seguinte, Gui, sabe aquele CDB que você tem daquele banco? Está registrado, custodiado Exato. e é liquidado dentro da B3. O que significa que você tem uma garantia que aquele CDB existe e está no teu nome e que você sabe quem foi o banco. O carro que você financiou, Rafa, ele também. Esse financiamento, ele acontece dentro, não financiamento em si, mas aquele O registro, que a gente chama, né? o registro do gravame, Exato. que é esse termo técnico. Mas ele fala assim, olha, esse carro X que o Rafa comprou valendo tantos R$1.000 e ainda está pagando o empréstimo, tá no nome do Rafa e tá marcadinho aqui. Então, o Rafa não pode vender. Então, isso, por exemplo, levou as fraudes de venda de veículo financiado para zero. Então, são sistemas que passam na B3. Então, imagina o seguinte, a B3 está por trás, basicamente, da tua vida financeira como um todo, do ponto de vista de investimentos ou até de financiamento. Então, não são só ações à vista, mas você pode pegar o mercado futuro. Então, Exato. você for olhar, eu sou vendedor de soja e eu quero fazer um instrumento de hedge ou proteção com a soja no futuro. Isso. Você consegue comprar lá dentro. Então, Para quem investe, né, os CRAs, os CRIs, as Exato. debentures, tudo isso acaba passando por ali, né? passando por aí. Então, a gente tem múltiplos clientes, múltiplos negócios. Então, imagina que no mercado financeiro, a gente acaba sendo um hub. E aí, esse papel, ele pode ser um papel muito bem usado, que é o papel de indução de mercado.
que é muito legal. E a gente entende esse papel. O que significa que a gente não só pode ajudar a propor regras e promovê-las, mas a gente também precisa ser referência. Vou pegar aqui o caso do ESG, porque a gente no ESG já é vanguardista e trabalha com isso há muito tempo, não é de hoje. Há mais de 20 anos, a gente é um dos protagonistas do ESG. Então, imagina que dentro desse segmento de listagem que a gente está falando, então, se uma companhia resolve abrir capital, ela pode escolher em que nível de governança ela vai ter. Tem um que se chama Novo Mercado, foi criado há 22 anos atrás, que é o maior nível de governança e que esse protege muito o direito dos acionistas minoritários. Então, imagina que você tem uma açãozinha da B3, você tem o mesmo direito do acionista majoritário, que tem, sei lá, 5% da B3. Esse tipo de critério e de regra, ele foi estabelecido ali dentro, e isso é uma boa prática ESG. Então, para falar que a gente já está aqui nesse mercado quando tudo era mato, a gente já fazia isso. Quando a gente entende, quando a gente começa a perceber, né, que diversidade se torna uma pauta muito relevante, a gente se posiciona muito forte. Os nossos próprios funcionários pediram um movimento nosso em relação à diversidade. Como vocês vão trabalhar? Como vocês vão promover grupos subrepresentados? E a gente faz um trabalho muito legal. E isso desemboca até em produtos e serviços diferentes que atendem ou a gente internamente, ou a sociedade, ou produtos e serviços para a empresa. Vou dar 3 exemplos diferentes, tá? Então, para a gente, diversidade. A gente descobriu que em 2018 a gente tinha 8% de pessoas pretas e pardas na organização. Não é nem perto da representatividade do Brasil. O Brasil hoje tem 56% de pessoas pretas e pardas. Bom, o que a gente vai fazer com isso? Então, a gente vai fazer programas de atração, desenvolvimento e promoção de pessoas pretas e pardas na organização. Corta para 2023. Quanto que a gente tem hoje? 24,7% de pessoas pretas e pardas na organização. Mais. 3 vezes Parabéns. mais. Parabéns mesmo, rápido. Não é fácil fazer isso em tão pouco tempo. Exato, mas eu preciso fazer aquilo que eu promovo, né? Como é que eu vou cobrar, entre aspas, isso de quem está listado comigo se eu não faço isso dentro de casa, né? Exatamente. Aí, quando a gente faz para a sociedade, tudo que eu faço através de investimento na B3 Social, eu considero sempre diversidade como um dos critérios para fazer o apoio às organizações não governamentais que fazem desenvolvimento de educação. A gente fez um guia de sustentabilidade para as companhias que querem começar do zero a fazer sustentabilidade, inclusive colocando investimento social privado, como que ela monta. Então, a gente educa as companhias, a gente faz bootcamp com as companhias. E a gente lançou um produto, que na verdade é um índice, que é o índice de diversidade, que é o iDiversa B3, em que a gente avalia a performance financeira das companhias agrupadas com critério de diversidade. Aliás, para incluir todo mundo na conversa, o que é um índice? Tá? O índice, ele olha a performance financeira de um grupo de empresas, uma determinada tese de investimento. Você, investidor, pode ter várias teses de investimento. Por exemplo, e essa é só um exemplo, tá, gente? Eu quero investir em empresas que comecem com a letra A. Você pode ter um índice A, que são só as empresas que começam com a letra A. Você pode ter diferentes teses. Então, por exemplo, se você quer pegar as empresas as maiores que estão dentro da bolsa, vai pegar o Ibovespa. Se você quiser pegar as 100 maiores IBRX, se você quiser pegar o índice de governança diferenciado, você vai pegar o IGC. E aí, por aí vai indo. O índice Diversa, o que ele fala? Ele olha todas as companhias e olha como estão os quadros funcionais dessa companhia, considerando diversidade de gênero e raça, então pretos, pardos e indígenas, e compara com os dados do IBGE. Você está melhor ou pior que os seus dados locais? E você está pior ou melhor do que o seu setor? Porque, eventualmente, você tem uma questão setorial, né? Então, nesse setor você tem mais mulheres ou menos mulheres, nesse setor você tem mais pessoas pretas e pardas ou menos. E aí você agrupa, olha quem são os campeões, quem está melhor, e olha a performance financeira. E esse índice foi muito legal de fazer. Ele foi uma meta, inclusive, que a gente teve numa debenture que a gente emitiu em 2021. Então, essa primeira meta que a gente vai entregar, ainda precisa auditar tudo bonitinho, né? Então, Legal. todo o processo. Mas é um exemplo de como a gente anda e tem uma consistência na nossa atuação, seja para dentro, seja para a sociedade, seja para os nossos clientes, seja para as empresas. Porque estar no iDiversa faz com que as empresas entendam a responsabilidade que elas têm com a prática de diversidade, porque a barra vai subindo. E se a empresa não tiver no iDiversa, ela quer entrar, porque isso é um dos fatores reputacionais. Então, é uma indução pela promoção de quem faz muito bem. E você vai arrastando pelo exemplo e arrastando as outras companhias juntas. Então, esse é o movimento coletivo, Rafa, para fazer fechar um pouco do ciclo do que a gente falava do coletivo. Eu acho que é isso que eu busco, sabe? Quando eu penso na minha atuação. Tem que ser uma atuação sistêmica e para melhoria do coletivo. Vai perguntar, Ana, hoje todas as empresas que estão no iDiversa são maravilhosas e exemplos de diversidade? Não, mas elas estão em evolução.
E a minha preocupação é com a evolução de todas as empresas, não de uma só. É isso aí. Talvez estão mais que as outras, né? E Então, já é um ponto importante, e- né? Promove e destaca e dá valor e imagem para aquelas que estão se destacando, porque isso puxa com que as outras também queiram fazer parte, né? Exato, Gui. Tem um corte. Bom você falar. Essas estão muito melhores do que as demais. Do que as demais. Talvez não estejam ainda no ideal, mas elas estão se desenvolvendo, elas têm Exato. essa agenda estratégica dentro delas e elas estão performando melhor que a média. Perfeito, perfeito. É isso. E eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até, né, existe nos Estados Unidos essa movimentação de anti-woke, né, e na real não é um tema só lá, particular. Essa conversa, ela permeia, né, faz parte do modelo capitalista desde que o capitalismo existe, essas ondas de negacionismo de alguma forma, de irresponsabilidade, digamos assim, isso não é comigo, livre meritocracia resolve tudo, essa coisa toda assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque vai ao encontro, né, dessa discussão de que a empresa não pode simplesmente só se preocupar com o objetivo fim ali. Uma empresa de capital aberto, por exemplo, tem que remunerar acionista, tem o aspecto financeiro. Mas não é só isso, certo? Não é só isso. E aí, Rafa, se vocês me permitirem, eu vou só fazer uma pequena volta aqui, e os economistas me ajudem se eu não for super perfeita no tema, mas eu gosto sempre de citar 2 economistas aqui para fazer essa conversa. Então, imagina o seguinte, lá perto dos anos 70, dentro da escola liberal, teve um economista muito forte chamado Milton Friedman. O que o Milton Friedman falava? Que o negócio dos negócios são os negócios. E que nada além do negócio importava. E tudo que aquele negócio produzia, que estava fora daquela companhia, era tratado como uma externalidade. Então, Supérflua. Supérflua, tanto faz, não importa, porque o negócio ali é dar dinheiro. Então, imagina que eu sou uma companhia e que eu produzo garrafas plásticas. Se eu poluo o meio ambiente, na cabeça do Milton Friedman, naquela teoria, tanto faz, isso é uma externalidade, a poluição do meio ambiente. E se aqueles rios ficarem poluídos e isso afetar a comunidade, tanto faz, contanto que ele esteja ganhando dinheiro. Então, esse é o pensamento meritocrático limitado ao capitalismo do shareholder, que é o investidor. Exato. Ao longo do tempo, o que a gente percebeu é que não adianta você só olhar o lucro, você tem que olhar todo o seu entorno. Então, aquilo que você contava como externalidade, na verdade, você precisa contabilizar na conta da tua companhia. Porque alguém vai pagar essa conta. Exato. Existe. Não é verdade? Existe. Se eu vou lá e poluo, alguém vai ter que pagar essa conta em algum momento. Na verdade, a gente tem um amigo que tem uma teoria de que, na verdade, eu só tô empurrando essa conta pro futuro, né? Eu tô empurrando pro futuro para alguém pagar. Se eu tô poluindo um rio, por exemplo, que vai ter um impacto ambiental ali, eu tô empurrando essa conta para alguém pagar. Eu não tô pagando, mas essa conta existe. Como estamos pagando hoje conta passado, exato, é isso aí. É exatamente isso. E aí tem um outro cara, que é um outro economista brilhante, que foi o John Nash, que ele fala que a melhor solução para todo não é aquela que considera a melhor solução para o indivíduo, mas para o grupo. Então tem que ser bom para o grupo como um todo, mesmo que esta relação não seja melhor para o indivíduo sozinho. Então, tem um filme, para quem não viu, assistam Mente Brilhante, e a cena em que ele chega no bar e que eles vão paquerar as meninas. Então, tem uma menina que é a mais bonitona, mas tem as outras que vão ficar chateadas se todo mundo for paquerar aquela que é considerada a mais bonitona. Se eles organizarem direitinho, todo mundo namora, né? Essa é a piada. E a filosofia do John Nash. Gente, economistas, me desculpem, por favor, não deem um follow no meu resumo. Mas, no fundo... Fica tranquila que o corte que nós vamos fazer para divulgar o podcast vai ser esse. Vai ser esse, né? Aí se organizar, todo mundo namora. Que bom pra mim, né? Mas no fundo, o que eu acho brilhante do John Nash? Se as companhias entenderem que elas têm impacto nas pessoas, na sociedade, no meio ambiente, nos seus funcionários, nas suas famílias, inclusive nas organizações que estão ao redor, inclusive os competidores, é bom para todo mundo. E essa história de pagar a conta é genial. A professora Rebecca Henderson, de Harvard, que é professora de estratégia sustentável, ela tem um exemplo maravilhoso. Ela fala que a gente consome energia para os nossos celulares, para os nossos aparelhos, mas a gente está poluindo o ambiente. No momento que a gente polui o ambiente, a gente se prejudica na questão respiratória. E a gente vai pagar uma conta médica no plano de saúde. Está tudo absolutamente relacionado. Então não adianta fazer uma cisão na cabeça em que uma companhia
que eventualmente consome muita energia e energia que eventualmente não é limpa, não tem uma correlação com saúde lá na frente, porque a conta chega. Então, o movimento anti-woke, eu acho curioso, eu acho que é normal, é cíclico que aconteça, porque existe um movimento pendular, quando você tem uma força muito grande indo para um lugar, é óbvio que você vai ter resistência, então é natural que as pessoas questionem, mas tem tantos vetores impulsionando uma consciência mais ampliada a respeito do papel das companhias na sociedade, que eu acho que a gente não volta mais. Essas vozes vão perdendo força ao longo do caminho. Ou seus argumentos vão ficando tão falaciosos, tão bobos, que todo mundo entende que não adianta você, de novo, prosperar num ambiente que não prospera. Todo mundo tem que ir bem. Por exemplo, acho que a AI vai fazer isso muito claro. A gente vai ver isso, vocês entendem muito mais do que eu. Mas se a gente não cuidar da aplicação de AI, você vai ter países que vão prosperar muito e outros que vão ficar muito para trás. Então, você vai aumentar a desigualdade social. Então, qual que é a responsabilidade desses países com os outros? Essa aqui é uma outra questão que a gente vai conversar outro dia em um outro episódio. Mas a gente precisa pensar nisso agora, porque essa conta vai chegar. Isso tem que ser pensado antes que aconteça, né? Antes que aconteça, justamente para que a gente não tenha as consequências hoje daquilo que a gente fazia, né? Mas assim, nessa linha, Ana, você acredita, eu queria fazer essa linha, eu queria falar do podcast também, porque que eu acho que é importante, mas essa questão do anti-woke, da resistência, né? Você não acha que muda com o tempo também pela questão geracional? Olha, pessoas novas assumindo as novas cadeiras, com outros costumes e outros pensamentos, acabam trazendo um refresh natural? Gui, eu quero acreditar que sim, né? Quando eu falo desses vetores de mudança, eu acho que eles passam por várias coisas. Então, ele vai passar primeiro para o indivíduo, e que essa questão geracional puxa. Ele vai passar pelo investimento. Então, quem tem dinheiro vai mandar. Então, se a gente está falando, eu faço investimento em negócios sustentáveis, isso é nicho, não vai ser nicho daqui para frente. Então, tem uma pesquisa feita pela Bloomberg Intelligence que mostra que a gente tem em 2026, você vai ter perto de 50 trilhões de dólares investidos em negócios sustentáveis. Quando você tem 50 trilhões de dólares em negócios sustentáveis, já está falando de uma coisa que é mais mainstream. Então, o investimento leva as companhias a andarem por aí, o custo de capital, e aí a regulação. Então, eu acho que é um movimento meio contínuo. Então, o movimento anti-woke, ele vai acontecer. Ele vai fazer com que o movimento fique mais forte. Porque, de novo, a gente vai pegar o que parece uma desculpa verdadeira e vai reforçar aquilo que parece fraco dentro do sistema mais integrado de capitalismo de stakeholder. Porque o capital entende o capital. O capital entende o capital. O capital entende o capital. E assim, Gui, eu acho que... Acho não, né? A gente vê lideranças jovens abraçando essas ideias hoje. A gente, no Brasil e fora, elas não são maioria, né? Aqui no Brasil a gente vê muito esse tema de meritocracia, né? A gente vê lideranças, por exemplo, negras, né? Contra, né? Movimentos mais afirmativos. Então, assim, fato. Eu acho que as gerações elas vão reduzindo, talvez, né? Mas as ideias elas vão se... E faz parte. E eu acho que, assim, um ponto também importante, assim, né? Todo mundo sabe aqui a minha posição em relação a isso. Até não é a minha posição, a minha vida, a minha pauta de vida em relação a tudo que eu fiz, mas assim, uma coisa que eu acho que é muito interessante é a gente apreciar ou tirar o valor devido para a opinião contrária, né? Então assim, a gente acabar com a opinião contrária em qualquer situação, ela é muito complicada. Outro dia eu estava ouvindo um autor de um livro que eu tô lendo, e era uma autora, na verdade, e ela investiu um bom tempo, né? Ela tinha uma tese sobre corrida, era sobre esporte, né? E biomecânica, basicamente. E existem muitas pessoas que são contra o tema de biomecânica, né? Para esportes de aeróbicos, por exemplo, bicicleta, corrida, enfim, ciclismo, corrida, etc. E ela falou, cara, eu precisei me aproximar dos profissionais que eram contra a biomecânica para entender quais eram as razões deles. E eles estavam certos em muitas coisas. Isso mudou a minha perspectiva em relação ao tema de biomecânica e como lidar com aquele assunto. Então, essa visão contrária, né, de novo, né, a gente está numa fase bem ruim para isso, porque não existe esse diálogo, né? O grande problema é esse, não existe esse diálogo entre... A gente vive uma polarização muito forte, né, causada também pela AI, pelas redes sociais e tudo mais, né, ou potencializada por isso. Mas é importante a gente entender que as diferenças, elas são importantes, né? A gente ouvir a outra opinião, o outro lado, ajuda a gente a construir algo melhor, né? Não é que necessariamente você vai mudar completamente a tua visão ou você vai se transformar, não é isso, mas
você se abre, né, para uma coisa nova. Faz sua democracia. Exato. Assim, é fundamental a gente escutar o contraditório. Tem ideias importantes ali e no limite você mitiga risco. Sabe que Exato. tem uma coisa que a gente fez na V3, e aí desculpa essa mini divagação, mas que foi legal e foi da época da fusão e que eu super recomendo para quem estiver passando. A gente fez um mapeamento das redes organizacionais na organização. Ou seja, quem eu confio que não é o mapeamento da estrutura. Então, se eu confio no Gui para tomar uma cerveja, é um tipo de relação. Se eu confio no Gui para contar da minha carreira e da minha vida e pedir um conselho, é outra relação e é uma relação mais forte. Se ela tem ida e volta, aqui então tem uma relação muito, muito forte. Aí você imagina se mapear todos os indivíduos de uma organização. Nossa, que Caramba, complexo. que legal. É mega legal. Porque daí você começa a entender onde estão as fontes de poder, fontes de poder distribuídas. Uhum. E que, se você mexer naquilo ali, você mexe a cultura. Então, a gente usou esse tipo de tecnologia. E a gente foi usando ao longo do processo de cultura. Em um momento, o que a gente percebeu? Que a gente tinha conseguido descentralizar as lideranças e as forças. Então, se alguém saísse, eu tinha uma proteção, porque eu tinha a liderança distribuída, que não era hierárquica. É porque isso não tem a ver com organograma, né? Nada a ver com organograma, tem a ver com uma relação de confiança, o que é muito louco. A gente já tinha desfeito alguns gatekeepers, que eram pessoas que tinham um domínio de um poder sobre uma área e só ele acessava. Só que o que a gente reparou é que você ainda tinha um certo poder no centro e pouco na periferia. E aí o movimento seguinte foi escutar quem estava na periferia da rede, que tipicamente é quem tinha menos confiança nas lideranças, para saber o que estava faltando nessa organização. O que a gente não estava escutando. E foi um movimento muito legal de fazer, porque essas pessoas tinham uma visão muito diferente de quem estava no centro. Eles falaram assim, olha, o que está faltando? Está faltando X, Y, Z, está faltando uma visão tal para a organização, um desenvolvimento Y, e a gente fez esse movimento intencional. E quando a gente termina de fazer, que foi pré-pandemia, foi quando a gente teve a nota mais alta de clima e engajamento. Então, não só é bom para o sistema como um todo, como você cria sistemas mais resilientes. Cara, que exemplo, e sustentável, né? Não é uma ação que você faz isso e ela cessa. É muito mais perene o que você consegue conquistar com uma ação como essa. E é uma combinação perfeita entre usar habilidades humanas, né, com o aspecto analítico. Exato. Para não ficar só naquela discussão, né, salário, remuneração, benefícios, etc., que é muito vazia, né? E hoje, num mundo tão competitivo, para ter as pessoas trabalhando com a gente, as melhores pessoas trabalhando com a gente precisa ser muito assertivo. Eu queria falar um pouquinho nesse tema do podcast, né? Então, a senhorita é Podcaster. Deu seu like. Exatamente. Cara, que eu adoro o nome, né? O que tem na sua carteira, é isso? É isso aí. O que tem na sua... Cara, muito legal. Você sabe por que muito isso? tirada, de onde cara. veio isso? Porque todo mundo pergunta o que tem na bolsa de uma mulher. Exato. Não, eu entendi. Mas ao mesmo tempo tem a tirada do que tem na sua carteira de investimentos e tal. Exato. Então, puta, cara, legal demais. Adorei isso. Mas conta um pouquinho, porque, vamos lá, né? A gente tem um cenário, né, Gui, que a gente brincava aqui nos bastidores que muitas vezes a maior parte das empresas não enxerga os movimentos como, né, aqueles que não estão classicamente conectados com o trabalho, como, por exemplo, um podcast no mundo atual, como trabalho, né? Tipo, isso daí, né, aquela... né, vai brincar ali, né? Não tá trabalhando. Pô, e a B3, ela... institucionalizou isso, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, a B3 é um exemplo a ser seguido nesse tema. Vamos lá. Então, eu vou voltar 3 passos, porque tudo que a gente faz tem muita intenção. E a gente não acredita em bala de prata, tá? Então, imagina que eu tinha algumas questões para tratar. Primeiro, é um reconhecimento e reputação de marca. Imagina que a gente é uma marca nova, 7 anos. E demora muito para você ter um reconhecimento de marca. A gente é uma marca que é B2B2C. O que quer dizer isso? Eu falo de empresas para empresas e essas empresas falam com o consumidor final. Então, eu não sou uma coisa que você usa diariamente, tipo o açúcar que você consome diariamente, que você lembra da marca, um banco que você passa o cartão todo dia. Então, como é que a gente criava isso? Tinha um outro problema. Como é que a gente fala melhor com a pessoa física? E o terceiro é como é que a gente transforma as coisas em coisas mais acessíveis. Porque finanças tem uma certa restrição, porque as pessoas acham que é muito, muito, muito difícil. Não é para mim ou é para quem tem dinheiro demais. Exato. E aí, em 2018, para vocês terem ideia, a gente tinha 500 mil CPFs que investiam na Bolsa. Então,
500 mil pessoas que compravam, que tinham ações, tinham algum tipo de ativo na bolsa. O que é o nada, né? Nada. O que é o nada. Nada olhando a população brasileira. Comparado com outros países, né? Com outras bolsas, zero. né? Isso talvez quem esteja ouvindo ache, nossa, 500 mil é muito. É nada, gente. É nada. Nada. Hoje a gente tem perto de 6 milhões de CPFs. Então, 2023. Então, imagina o crescimento. Tem muito espaço? Tem muito espaço. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem a maior parte da população que é investidora em bolsa, porque a poupança no sentido de economia, Taxa de se juros, faz exatamente dentro da bolsa, investindo em ação. Aqui no Brasil, isso vai começar a acontecer. Então, a gente precisava fazer essa virada. Qual que foi uma das sacadas que a gente teve? Bom, vamos mapear todos os canais possíveis. Então, a gente tem, por exemplo, canal no TikTok, em que a gente fala com o público 18 a 24, usa uma linguagem diferente. A Ana é TikToker? Eu sou TikToker, gente, faz cada dança ótima. Gente, assim, eu tô começando a ficar assustado e incomodado. Vou ter que fazer isso também? Vamos, Gui, você tá pronto? Vou ter que fazer. Vamos fazer a dancinha. Tipo, invista aqui, clica aqui. Fazer as dancinhas, né? Não, mas tá certo, Não. o pessoal tá lá, né? É graças Esse investidor jovem, o futuro investidor tá lá, tá certo. Não, tem que fazer. Gente, tem um cara do meu time que é maravilhoso, ele faz até trap com B3. Assistam porque é muito, muito, muito maravilhoso. É incrível. Que legal. Mas aí uma dessas iniciativas, né? Então tem o TikTok que é bacana, tem o site B3 Bora Investir, que ele quebra o financês. E uma das iniciativas que a gente teve foi fazer o que tem na sua carteira com uma parceria para furar a bolha, que é com um site super feminino, mas que foi super moderno. Então o Still the Look, que é o site da Manu Bordaschi, ele foi adquirido pelo Magalu em algum momento desses últimos anos, mas ela foi a primeira plataforma clicável e consumível. Então, ela mostrava um look, falava, olha, você quer copiar esse look? Você tem a versão Baratex aqui e tá aqui os links que você pode comprar. Que legal. Clica, ganha um FII. Então, ela fez esse tipo O nome é fantástico, né? Maravilhoso, Nossa. maravilhoso. E a Manu é uma mulher brilhante. Então, imagina que parceria mais inusitada, B3, a Bolsa do Brasil, com o Still the Look, para falar de uma coisa que é finanças femininas. E aí foi muito legal, porque a gente montou esse programa, a ideia era ter, vamos fazer uma primeira temporada com 8 episódios, você não precisa ser co-host. E a verdade é que eu e a Manu, assim, a gente bateu um santo num Rolou minuto. uma química. Total. A Manu é muito legal, muito inteligente, muito sagaz. E a gente começou a trazer para esse podcast mulheres e a gente faz o quê? Exatamente o que vocês fazem. A gente conta a história delas, a história de vida e a relação delas com o dinheiro. E a gente mirou numa coisa e acertou numa muito maior. Porque no momento que a gente fala das histórias de vidas, e as mulheres são muito plurais e muito diferentes, você começa a criar nossa, é pra mim também essa sensação, Gui, que você falou. Nossa, se ela pode, eu também posso. Nossa, a história dela é parecida com a minha. Ou, nossa, como ela reinventou a história dela. E a gente vai falando, então, dessa jornada da aproximação das mulheres com as finanças. E é muito legal de ver, gente, os comentários das pessoas nos nossos perfis, no Instagram e quando a gente posta alguma coisa, mesmo das mulheres que estão falando, das pessoas se identificando, delas agradecendo, falando, nossa, finalmente eu entendi, vou fazer isso. E a Que gente, legal. assim, parece uma coisa muito difícil, finanças, mas não é. É educativo mesmo, né? É processo educativo e acessível e inspiracional, de certa forma, porque dá para pessoas que não tinham essa possibilidade, oportunidade de ver algo diferente, né? Que legal, que legal. É muito bacana. E a gente tem encontrado cada mulher, gente, vocês não fazem ideia das mulheres que a gente fala. Eu também ouvi alguns episódios, tá? Muito bem, muito bem. E adorei. Que bom, obrigada, Rafa. Então, Muito quem legal. tá escutando, a gente pode ir lá escutar também, dar feedback. Eu acho que Exato. é super importante, assim, porque tem esse aspecto de inclusão. Eu acho que a gente precisa... Não tem como a gente não olhar para o dinheiro, né? Acho que a mensagem para todo mundo que está aí, né? Embora tenha o financeiro, que é o que você está falando, né? Ou seja, os jargões ali, talvez, do mundo de investimentos. Mas não tem como você não olhar para isso, né? Então, assim, a recomendação, né, que todo mundo dá é assim, se aproxime, né? Procure entender. E acho muito bacana a diversidade de mecanismos que existe isso. E eu acho que o que tem na sua carteira é muito legal, especialmente para o público feminino. Eu vou dar um exemplo dentro de casa, assim, né? Eu tenho conversas com a minha esposa para né, procurar também trabalhar dentro de casa, né? Um pouco desse contexto, assim. E é desafiador, né? Muito mais desafiador. A gente percebe isso. Acho que historicamente, culturalmente. E a ideia inicial sempre foi mulheres, assim. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre esse tema, né? Sempre Você é uma mulher super empoderada, Uhum. que tem uma história de vida muito bacana, né? Como é que você vê esse tema, né? Como é que vocês miraram nisso? E como é que você vê o tema do empoderamento feminino hoje?
Olha, Rafa, eu acho que assim, sempre foi mulheres o tema. E quando a gente pensou, quando a Still the Look fez a proposta, a Manu acessou a gente, os nossos times começaram a se falar. O negócio assim, a gente precisa falar para as mulheres. Se for olhar um retrato hoje da Bolsa, de investidores na Bolsa, tem 25% só de mulheres investindo em Bolsa. Se for olhar um produto que é um pouco menos arriscado, que é o Tesouro Direto, que também passa ali pela Bolsa, você tem perto de 46% da base de investidoras, mulheres. O comportamento das mulheres investidoras é muito diferente do homem. Então, o homem entra com um ticket médio hoje de R$70, as mulheres de 350. Tá. Os homens giram a carteira muito mais rápido, eles vendem, eles não conseguem segurar a posição muito rápido. As mulheres conseguem sustentar mesmo na crise. Mas só uma pergunta, as mulheres tendem a investir em produtos mais conservadores por essa fala ou não? Não, mas elas estudam mais. Tá. E aí, quando elas tomam a decisão, elas ficam fazem mais tempo. Uhum. E elas fazem e ficam mais tempo. Mas elas precisam estudar um pouco mais. Uhum. E não é por uma questão de cognição. É só para elas estarem mais seguras. O homem é mais atirado. Então, tem várias estatísticas disso. Exato, vários estudos, exatamente. Você Que não tem a ver com o tema de finanças. Não tem a ver em termos de finanças. E isso acontece também em investimento. Então, é legal da gente entender. E agora, um outro fun fact, not that fun, né? Então, um dado que não é tão legal, é que tem poucos estudos do comportamento feminino a respeito de investimento. A gente estuda muito pouco feminino. Então, quando a gente faz o podcast, a gente decide pegar o público feminino para falar uma coisa entre as mulheres, para as mulheres e também para criar representatividade. Aí, por isso que eu acho que esse gancho da representatividade fala um pouco da história do empoderamento feminino. Esse tema de representatividade, representação, ele parece muito batido. Representatividade importa. O que na prática quer dizer? Quando eu consigo ver uma mulher sentada numa posição de liderança, então se uma pessoa que acabou de entrar no mercado financeiro olha para uma mulher e ela tem um exemplar de uma mulher numa vice-presidência, ela tem apenas uma referência e uma representação. Se ela olhar para mim, por exemplo, ela não gostar e ela achar que eu sou muito agressiva, ou falo muito palavrão, ou eu sou casada com filhos, ela não tem vontade de ter filhos, aquela representação não cola para ela. Quando você tem muitas mulheres, então hoje, por exemplo, tem 4 mulheres estatutárias na Bolsa. Então, se ela não gostar de mim, tem a outra, e tem a outra, e tem a outra. Quando eu tenho representatividade e pluralidade de mulher, é impossível ela não gostar de uma delas. Ela não se enxergar. Ela não se enxergar. E aí isso abre espaço para ela ser quem ela é. Então, quando você pensa em representatividade e empoderamento, ele passa por isso. Você tem vários exemplares de um tipo de grupo subrepresentado para que mostre que aquilo é possível. Isso aconteceu nos investimentos. O investimento era uma coisa para homem branco rico. Hoje, investimento é para todo mundo. Porque todo mundo pode se educar, todo mundo pode aprender e todo mundo pode investir. O ticket médio lá atrás, quando eu estava contando para vocês, era perto de R$1.500. Hoje é 70. Gente, olha a diferença e o acesso que isso deu. Quanto mais gente, né? Quanto mais gente pôde ter acesso a algo que antes não era possível, né? Exato. E aí, voltando para a questão do gênero, Rafa, Gui, eu sempre vou brigar muito e eu já entendi que eu tenho esse papel de ajudar nessa promoção dos grupos subrepresentados, eu vou trabalhar com todos e sou aliada em todos, mas é óbvio que gênero fala comigo. Eu passei pela dor e a delícia de ser mulher ao longo da minha carreira, então eu acho que eu preciso deixar um caminho muito melhor para quem vem. Eu posso ter sido uma das primeiras mulheres estatutárias na Bolsa, que foi o que aconteceu, mas eu certamente não vou ser a última e eu certamente vou deixar muitas mulheres líderes ali e que vão construir legados muito mais legais. Até porque as mulheres e grupos diversos fazem grupos mais diversos. Vocês sabiam disso? Eu imaginava, mas não tinha nenhuma estatística. Isso é fato? Isso é fato. Estatisticamente, que legal. Toda vez que você tem um líder de um grupo subrepresentado, ele tende a ter grupos mais diversos. E grupos mais diversos, você tem mais democracia, porque você tem mais opinião diferente, portanto, você diminui o risco e aumenta as oportunidades de negócio. Então, se você ainda não está convencido que diversidade importa, vai nessa. Redução de risco, geração de oportunidade. Você vai ver que lá na frente o negócio é mais sustentável. É isso aí. Legal. Ana, foi demais. A gente podia ficar falando aqui horas, né? Acho que tem muita coisa bacana, mas vai ficar para um outro papo. A gente tem uma desculpa para um outro papo. Exato. Como é que a gente te acha? Bom, vocês... Ai, gente, agora vai ser muito podcast. Arrasta pra cima. Vai lá. Arrasta pra cima. Eu tô no Instagram, eu tô no @AnaBuchain, pode me seguir por lá.
Buchaim com CH com- e M de Maria no final. Exatamente, Buchaim, Buchaim de Maria. Lá vocês verão que ela também é corredora E cozinheira. e cozinheira. Já tá, olha, não é só você que fez seu trabalho, não. A gente também fez. Parabéns, parabéns. Adoro fazer essas coisas, então tem um pouco da minha vida pessoal, tem um pouco da B3, também consegue me achar no LinkedIn, consegue nos escutar no Spotify, dentro do que tem na sua carteira, então pode seguir por lá, tá no Spotify, é um videocast, então você consegue ver também ali dentro a gente... Pelo Spotify mesmo. Pelo Spotify mesmo, é super legal. Ah, e aliás, vocês sabiam que a gente fez tanto sucesso no começo que a gente ficou no top 3 podcast de negócio no Brasil? Foi super Caramba, legal. Parabéns, que legal. A que gente já legal. mudou a audiência, mas a gente já chegou lá. Então, Muito eu legal. tô falando que eu tô que nem a Anitta, sabe? Já subiu o Everest. Agora... Brincadeira, gente. Mas foi muito legal. E aí, agora que eu tô podcaster, então eu já vou pedir para quem tá escutando a gente isso aqui aí. também, curte esse podcast, curte o Open Talks, dá like, já coloca, ativa suas notificações e faz isso também no que tem na sua carteira. Gente, joga o microfone, vai embora. Exatamente. Drop the mic. Caramba. Ela acabou de acabar com você. Exatamente, eu não tenho mais utilidade alguma. não tenho mais. Mas, gente, isso, o que vocês estão presenciando hoje aqui, nós com essa convidada, é um luxo, né? Pessoa famosa, podcaster, Famosa. com convidados aí que até assustam, né? Que as Exato. pessoas existem, Aliás, respiram o mesmo ar que a gente. É outro nível, outro nível. Exatamente. Mas parabéns, viu? Muito Obrigada. legal mesmo, mesmo. Obrigado por ceder seu tempo, Imagina, por dar a obrigada. importância da gente continuar falando sobre coisas que são tão relevantes, né? E quem sabe, talvez não só focado aqui num gênero, mas inspirar também outras pessoas de todos os lugares também, né? Legal demais. Isso é Obrigado, muito viu? bom. Obrigada, Obrigado, Gui. Obrigada, Rafa. Foi muito legal. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. É isso aí. Valeu. Obrigado, Ana. Parabéns aí. Pessoal, o que tem na sua carteira, curtam aí. Curtam o Open Talks também, com certeza. Procurem, né? Eu acho que tem uma mensagem aqui muito importante da educação financeira, desse tema. Acho que a gente também queria fazer essa provocação, que é super importante para todo mundo. Teve o tema do M&A, que tem muita gente que nos ouve, que ou está, né, seja pelos próprios negócios ou vivendo dentro de empresas que estão passando por transições. Obrigado pela participação de todos e a gente volta no próximo episódio. Valeu. Abração.